Olá, boa noite. Eu sou a professora Patrícia Moser e vou mediar esse nosso encontro de hoje. Então, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Semana Universitária da UPE Caruaru, a nossa super, que integra a programação da 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é realizada em diversas instituições de ensino superior no país. Neste ano, a super está com um formato totalmente online, trazendo como tema central a transformação digital, pessoas e organizações. Então, nessa noite, teremos a presença ilustre do nosso magnífico reitor, professor Pedro Falcão, para oficializar essa abertura. Na sequência, a nossa coordenadora de extensão, Paula Gonçalves, dará as boas-vindas a todos. E, finalmente, nós teremos o prazer de receber o nosso convidado de hoje à noite, professor Gliner Dias Alencar, ele que é analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas do IBGE, para falar um pouco com a gente sobre desafios e transformações no novo normal. Antes de chamar o nosso reitor, eu gostaria apenas de agradecer a presença dos alunos da Unifavip, que estão aqui conosco hoje e apoiando também esse evento. Então, neste momento, eu gostaria de chamar o professor Pedro Falcão para oficializar a abertura da nossa super. Boa noite, professor Pedro. Muito boa noite, a todas e todos que estão presentes. Muita alegria que eu declaro aberta a nossa Semana Universitária, a super, como todos nós de Caruaru, é um evento já consagrado na Universidade de Pernambuco. Então, desde já eu declaro aberta a nossa Semana Universitária e passo para a professora Patrícia Moser e agradeço desde já e parabenizo pela organização do evento. Professor, obrigada pelas suas palavras, estamos muito felizes de tê-lo aqui conosco hoje. Então, agora eu gostaria de chamar a professora Paula Gonçalves, nossa coordenadora de extensão, para poder dar as boas-vindas a todos. Boa noite a todos e todas, é um prazer estar aqui, mais uma super. A super esse ano ele traz um tema, transformação digital, pessoas e organizações. Ele foi pensado ainda em fevereiro, na reunião de planejamento entre professores e alunos. Muitas pessoas pensaram, poxa, vocês estão alinhados com esse tema a partir do advento da pandemia da Covid-19? Mas não, nós já estávamos pensando e planejando trabalhar esse tema, porque se trata de uma transformação cultural para as organizações que tem um impacto direto para as pessoas e para todos os tipos de negócios. A partir do advento da pandemia, isso se tornou mais urgente. Mas para falar sobre o tema especificamente, eu vou deixar para o nosso ilustre palestrante. Agora eu queria falar sobre a organização da Super. A Super é um evento organizado por professores e estudantes da UPE Caruaru, dos cursos de Administração e Sistema de Informações. Desde já, o meu agradecimento a todas as pessoas que estão na coordenação desse evento. São mais de 30 pessoas envolvidas nessa coordenação. Além de professores e estudantes, para esse evento ocorrer, nós temos que agradecer também a presença dos artistas e palestrantes que vão abrilhantar a nossa programação. Todos participando de forma voluntária, trazendo conhecimento para brilhantar ainda mais o nosso debate. A Super é um evento da Universidade de Pernambuco, mas é aberta para toda a sociedade, gratuito e esse ano de forma completamente remota. Para receber a certificação, é preciso estar inscrito no evento. Então, se você não fez a inscrição, vai lá no nosso site e realiza a inscrição no evento, certo? Também, para que o evento ocorra, nós contamos com parcerias. Essas parcerias são fundamentais, tá? Tivemos patrocínio de várias empresas do município e de regiões, tipo a AF Controladoria, Contas.com, Serviços Contábeis, Manutec, JCL Casa e Construção, Fabiana Siqueira e Coxinha Festas. A Super acontece hoje, amanhã e depois, terça, quarta e quinta, com palestras, mesas redondas, apresentações de projetos e diversas apresentações musicais. Espero encontrar com vocês
em outras atividades da Super. Ok? Ok, Paula. Obrigada, vai ser ótimo essa nossa Super. Tem uma programação de fato que está maravilhosa. Quem ainda não viu, se inscreve lá, dá uma olhada na programação, se inscreve, que está só começando. E eu gostaria de chamar novamente o professor Pedro, que ele gostaria de falar mais algumas palavrinhas para a gente. Professor Pedro, com o senhor. Obrigado, Patrícia. Eu gostaria de parabenizar, né? Parabenizar a todos que estão na organização do evento, né? Como vocês me falaram, como a minha amiga Paulinha, né? Viu, Paulinha, a informalidade, mas você sabe que é assim mesmo. Mais de 30 pessoas participando, eu gostaria de agradecer a todos da Unifavip, né, pela participação, gostaria também de agradecer, em nome de todos da Universidade de Pernambuco, aos patrocinadores, agradecer ao doutor Cleaner por ter aceitado fazer a palestra de abertura. Estou muito empolgado e gostaria de registrar com essa questão, com o campus Caruaru da universidade, né? O campus tem evoluído muito no que é mais importante na universidade, que é na questão acadêmica, né? Nós estamos aí hoje com alunos já do mestrado, doutorado, na parceria com o doutorado em computação da nossa Politécnica, da UPE, e gostaria de reafirmar, né, o compromisso nosso da reitoria da universidade com a comunidade de Caruaru, né? Dizer que isso tem uma coisa que me incomoda muito, é de estar reitor da universidade. A UPE em Caruaru está sendo um dos campos da expansão da universidade. É um dos campos mais antigos, é um campus de 2006, por motivos outros, não vale a pena a gente discutir aqui, ainda não está no seu prédio próprio, mas que os esforços estão sendo feitos e justamente é isso que eu gostaria de, nesse momento, reafirmar esse compromisso. Estão caminhando e espero parte já da construção do prédio, a gente já inaugurar uma primeira parte antes da gente terminar o nosso mandato da reitoria. As coisas estão caminhando muito bem. Dizer também que eu trago um abraço muito carinhoso da nossa vice-reitora, a professora Socorro, né, que está participando também de um outro momento da universidade, não vai poder estar conosco aqui nessa abertura, e também do nosso secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Lucas Ramos, né, que essa semana, na segunda-feira passada, fez a abertura lá do nosso Espaço Ciência, que também pertence à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, da Semana de Ciência e Tecnologia. Então, é uma das coisas que é importante, eu sempre falei muito na universidade que a nossa Super deveria acontecer justamente nesse momento, dentro da Semana de Ciência e Tecnologia. Isso está acontecendo e eu agradeço a vocês, né, de terem colocado dentro dessa data, né, da Semana de Ciência e Tecnologia, a nossa Super. Então, Paula, Patrícia, todos que estão na coordenação, é um nosso agradecimento, tá? O nosso abraço muito carinhoso. Sei das dificuldades todas, né, nesse momento da pandemia, mas a Universidade de Pernambuco, eu diria que todos, né, se superaram, tanto em todos os campos da universidade, na área da educação, mas também através dos nossos 3 hospitais, a UPE cumpriu e vem cumprindo com a sua missão, né? O Hospital Universitário Oswaldo Cruz, referência em doenças infecto-contagiosas, e que foi referência também nessa questão agora da Covid, que vem atendendo e salvando vidas de pernambucanos e pessoas, inclusive, de outros estados que têm vindo para cá. Então, nosso muito obrigado. Tá? Nosso muito obrigado, que nós tenhamos um bom evento, né? Que todos, né, estejam bem e que tão logo passe esse momento, né? Quero estar em Caruaru com vocês de forma presencial para que a gente possa acompanhar esses avanços aí em Caruaru. Um abraço a todas e todos. Muito obrigada, professor, pelas suas palavras novamente. A gente fica muito ansioso, está muito ansioso com todas essas novidades aí. Não tão novas, né? Mas a gente está bem ansioso para que isso tudo possa acontecer o mais rápido possível. E também estamos ansiosos para poder recebê-lo lá no campus. Na verdade, a gente precisa se encontrar, né? Mas, assim, claro,
só quando tudo estiver já contento. Então, muito obrigada por hoje, viu? E, na sequência, eu gostaria, então, de chamar o professor Gliner Farias Alencar. Já falei que ele é o cara do IBGE aqui em Pernambuco. Ele é, deixa eu ver de novo aqui o nome do analista de planejamento, gestão e infraestrutura e informações geográficas e estatísticas do IBGE. Ele é a pessoa que sabe tudo sobre dados de tudo. Então, Gliner, obrigada pela tua presença e a bola está contigo. Obrigado, Patrícia. Agradeço também as palavras do magnífico reitor, professor Pedro Falcão, que eu tive o prazer de encontrá-lo e conhecê-lo no início do ano, onde, em nome do IBGE, estava tratando uma possível parceria entre a UPE e o IBGE para a realização do censo que foi, neste momento, adiado para 2021 devido à própria pandemia. Então, estaríamos realizando neste momento, porém, devido à pandemia, foi adiado para o próximo ano. Então, agradeço as palavras do reitor, agradeço em nome dele, todos os professores e alunos da UPE que organizaram esse evento, parabenizando todos por esse desafio. Então, sabemos da dificuldade de gerir um órgão público. Então, quando o professor reitor Pedro Falcão fala das dificuldades de infraestrutura, de melhorias para a UPE como um todo e o foco na UPE de Caruaru, isso, de certa forma, é semelhante ao que passamos no IBGE e semelhante de uma forma geral para todos os órgãos públicos, como estamos vendo. Mas isso não impede de fazermos um excelente trabalho, um trabalho de colaboração entre órgãos, nesse caso, o IBGE como o órgão oficial de estatística e pesquisa, junto com as universidades, que vou falar um pouquinho na apresentação, mas considero como um dos principais entes motivadores e de mudança social à educação. Então, temos que caminhar junto e, neste meio, parabenizo, de uma forma geral, a UPE por, mesmo durante a pandemia, realizar esse evento e estar passando informação, conhecimento para a sociedade como um todo. Como foi colocado, o foco, obviamente, aos alunos da UPE, porém, um evento aberto para todos aqueles que têm um interesse na obtenção do conhecimento. Então, meu agradecimento ao convite, e o IBGE estará sempre de portas abertas para parceria com a UPE, em meu nome ou de qualquer outro da instituição. Bom, então, dando continuidade, como a professora Patrícia já colocou, posteriormente ao que o nosso reitor, Pedro Falcão, já tinha inserido. Atualmente, eu estou na chefia da Unidade Estadual do IBGE em Pernambuco, mas longe de ser o total conhecedor de todas as informações ou estatística, como elegantemente a professora Patrícia colocou. Mas, de certa forma, venho mais uma vez agradecer o convite e trazer algumas informações das próprias pesquisas do IBGE e um pouco de reflexão, conteúdos correlatos, conteúdos de outra área, para que a gente possa entender um pouco desse desafio que estamos passando, será que realmente estamos passando, e das transformações necessárias para este desafio. E aí, já volta a reflexão, será que essas transformações são realmente necessárias para este desafio da pandemia? Ou isso já era algo que, de certa forma, iria acontecer? Então, um pouco de filosofia nesse início, mas que retrata não só o momento que estamos passando, como também um pouco da apresentação que venho trazer para vocês. Então,
se formos pensar na nossa vida de uma forma geral, em termos de sociedade, de empresa, de educação, de indústria, vivíamos normalmente até o ano passado, todo mundo junto, com os seus sonhos, ideais, cada um planejando o seu destino, com as suas dificuldades, com as suas virtudes e caminhando. Né? Terminamos o ano, né, com todas aquelas rotineiras comemorações de Feliz Ano Novo. 2020 será um sucesso, né? Então, um número bonito, né? 2020, né? Um número que vai ser um ano de Olimpíadas no Japão. Então, uma série de coisas, né, que iriam acontecer e que todo mundo estava planejando, mas de uma forma geral, um direcionamento otimista, em especial no Brasil, que somos, sim, uma sociedade, um povo alegre, um povo otimista, que 2020, o ano atual, seria o ano de sucesso pleno para a grande maioria. Era pelo menos o desejo, o anseio de grande parte, se não toda a sociedade. Né? Passando o final do ano, como já é sabido por todos, entramos numa pandemia. Pandemia que no início não sabia exatamente o que era, que foi concentrada na China, então aqueles números, né, começaram a crescer principalmente em território chinês, onde pensasse que seria apenas mais uma doença concentrada na China, quiçá, se aumentar, em um pedaço asiático. Isso foi, como já sabido por todos, aumentando, chegando um pouco, espalhando pela Europa, com uma onda até mais forte, e depois proliferando para o mundo como um todo, chegando na situação atual. Então, uma situação de pandemia, né, ou seja, uma epidemia em nível global, onde até hoje estudos divergem sobre possível origem, sobre possíveis tratamentos, né, sobre possíveis soluções para essa pandemia, de forma que voltemos a um normal. Né? Como disse lá do início, né, os desafios e transformações para um novo normal. Mas será que teremos um novo normal? Será que voltaremos para a mesma normalidade que era antes? Né? Isso são reflexões que estarão nos livros de história, mas que qualquer coisa que falemos hoje são palpites. Né? O fato é, vivemos de uma forma diferente que estávamos vivendo até 2019. Tivemos que nos adaptar, tivemos que mudar. E é isso que eu venho trazer um pouco dos dados, né? O que é que isso impactou, né, na nossa, principalmente, economia, trazendo aqui alguns dados do Brasil e depois direcionando para possíveis transformações futuras. Então, diante dessa situação de pandemia, o que se viu foi um desastre. Um desastre econômico, um desastre, de certa forma, ecológico, um desastre social, né? Então, um descontrole geral, né, podemos assim colocar, do mundo, né? Tendo dados negativos, né, em especial de mortalidade. Não trataremos dessa etapa de mortalidade, por ser, né, o IBGE, o órgão oficial de geografia e estatística, mas não é voltado para esta área de saúde, onde temos o Ministério da Saúde já bem divulgando esses números. Trataremos principalmente o impacto para a sociedade, visando o viés empregatício, da área de indústria, da área de mercado, né, que envolve a nossa vida como um todo. Então, de uma certa forma, grande parte das pessoas hoje nas universidades entram na universidade em busca de conhecimento, para, com este conhecimento, adentrar no mercado de trabalho, prover soluções para a sociedade. Então, essa é uma visão geral. Neste pensamento é que a gente vai continuar essa apresentação. Mas há de se falar, né, que, de uma forma geral, tratamos esse ano como um ano de queda, né, em todos os aspectos, como citado em grande parte das mídias e de conhecimento de toda e qualquer pessoa. Então, diante dessa situação,
trago aqui um conjunto de resultados, os últimos resultados das pesquisas realizadas pelo IBGE. Então, o IBGE ele traz um conjunto de informações, como eu já disse, o órgão oficial de informação geográfica e estatística para o Brasil. Tem o foco, né, como missão, retratar o Brasil. E esse retrato gera subsídio, gera informações para a sociedade, tanto para políticas públicas, para os órgãos, de uma forma geral, como para a área privada e a área de pesquisa. Então, as informações do IBGE são sempre informações abertas, informações públicas em seu site, para que toda a sociedade, aquela sociedade cidadão que paga imposto e, consequentemente, sustenta o Estado, sendo o IBGE um órgão federal, ele deve toda a sua informação, todo o seu poderio de informação para a sociedade como um todo. Nesse meio, o IBGE trabalha com um conjunto de pesquisa que, durante a pandemia, não pôde trabalhar da mesma forma. Já voltamos para aquele ponto citado no início da transformação. Essencialmente, o IBGE trabalhava com uma pesquisa, de certa forma, corpo a corpo, em grande parte das principais pesquisas do IBGE. Ou seja, os pesquisadores do IBGE iam ao domicílio amostral de um conjunto de pessoas no Brasil todo, visitavam empresas, tinha contato com outros órgãos, com tribunais, inclusive, quando eu falei no início, faria, neste ano, o censo demográfico. Uma operação de grande porte, a maior operação do IBGE, onde visita todos os domicílios. Para se ter ideia do que estamos falando aqui, seria uma visita em 3 meses, de agosto até final de outubro, em todos os domicílios do Brasil, seja ele em área urbana, em área rural, em área litorânea ou em área do interior, as mais remotas existentes. Para isso, iríamos contratar aproximadamente 200 mil pessoas, para se ter o porte dessa operação. Tudo precisou ser transformado devido a esse momento de pandemia. Então, essa operação censitária prevista para esse ano foi transplantada para o ano de 2021. E as pesquisas que eram feitas no corpo a corpo, visitando os informantes de uma forma geral, em grande parte das pesquisas, tiveram que ser transformadas, mudadas para uma pesquisa por telefone. Então, a gente, como órgão de estatística, para continuar retratando o Brasil, sendo esta a nossa missão, precisamos nos adequar ao momento de pandemia para continuar cumprindo o nosso dever social. E aí, 2 das principais áreas, que eram as pesquisas domiciliares e as pesquisas de empresa, migraram para uma nova pesquisa. Pesquisa por telefone, que foi a Pulso Empresa e a PNAD Covid. Pesquisas essas que tragam aqui o resultado. Então, foi visto que 33,5% das empresas reportaram que a pandemia teve um efeito negativo sobre a empresa na última quinzena de agosto. Percebemos pelo gráfico que, no início, quase 70% das empresas retrataram algum tipo de efeito negativo. Com relação à quantidade de funcionários, vemos que, no início de junho, quase que 35% das empresas tiveram que ter uma redução do seu quadro. Na última quinzena de agosto, que são os dados mais recentes, 8,1% das empresas tiveram que reduzir o seu número de funcionários. Com relação à desocupação, que seria a taxa de desemprego, vemos um aumento desde maio até o último período, aqui de setembro, chegando a 14,4% da taxa de desocupação. Ou seja, temos 14,4% da nossa força de trabalho desocupada, desempregada. Com relação ao afastamento do trabalho, devido ao distanciamento social, percebemos no início, em maio, algo em torno de 16 milhões de pessoas
todos os dados que estou trazendo é em nível Brasil, mas no site do IBGE você consegue, em alguns casos, né, dependendo da granularidade, você consegue transpor isso para grandes regiões, no nosso caso o Nordeste, como também a nível estadual. Então, tivemos no início da pandemia algo em torno de 16 milhões de afastamentos, né, devido ao distanciamento social. Posteriormente, né, agora já mais recente, no final de setembro, ainda temos algo em torno de 2,7 milhões afastados do trabalho devido ao distanciamento social. E, como a gente vem falando que o IBGE se modificou nas pesquisas, né, é fato também que as empresas, como uma forma de querer melhorar, de querer, em alguns casos, até resistir à pandemia, tiveram que tomar algumas ações, né? E aí temos aqui como destaque, né, 20% das empresas que anteciparam as férias dos funcionários, né, para poder continuar, né, com suas atividades, né, e ter uma medida de contingenciamento durante a pandemia, visando, de certa forma, reduzir custos. Continuando com os impactos, então, a indústria retratou que em 31% das empresas indicaram dificuldade para fabricar produtos ou atender clientes. 32,9% indicaram diminuição sobre as vendas ou serviços comercializados. 46,8% indicaram dificuldade para acessar fornecedores, insumos, matéria-primas ou mercadorias. 46,8% indicaram dificuldade para acessar fornecedores, né? Enquanto 40,3% indicaram dificuldade para realizar pagamentos de rotina. Então, são os principais dados de dificuldade que a indústria, de uma forma geral, retratou na pesquisa para o IBGE. Então, quando a gente fala da pesquisa Pulso Empresa, a gente adere todo o nicho, desde microempresas até empresas de grande porte, tratando tudo para simplificar nesta apresentação como empresas. Com relação ao rendimento, ou seja, né, aos salários e outros recebíveis das pessoas, verificamos em agosto que 27% das pessoas ocupadas tiveram rendimento menor do que normalmente recebiam, né? Ou seja, ele tinha um rendimento comum, né, antes da pandemia, e 27% desse quadro, dessa população, teve uma queda nos seus rendimentos. Com relação ao trabalho remoto, aqui vemos uma especificação de uma adaptação, né, para esse momento. Tivemos 7,9 milhões de pessoas trabalhando remotamente no último período de setembro, que são os dados mais recentes da pesquisa. Vemos que, nesse caso, ficou meio que contínuo, desde maio até as datas atuais, algo oscilando em termos de 8,5 milhões, né? E 7,9 milhões, né? Chegando agora perto do mínimo, que também são dados nunca vistos antes no Brasil, né? Então, percebe-se que foi uma adaptação ao trabalho remoto, onde tende-se a ter, né, um novo direcionamento, né? Acreditamos que isso tenha vindo para ficar. Com relação a esse trabalho remoto, há de se apontar, né, algumas questões. É claro que temos outros pontos também, mas o principal que eu venho trazer aqui é sobre o nível de instrução. Então, como já era, de certa forma, de se esperar da sociedade, né, as pessoas com maior nível de instrução tendem a ganhar mais, a ter salários maiores. Pessoas com maior nível de instrução tendem a ter uma empregabilidade maior, né? Ou seja, tendem a ter menor desemprego do que aquelas com menor instrução. E durante a pandemia também continuou assim, né? Pessoas com nível de instrução maior, nesse caso, pessoas com nível superior completo ou pós-graduação, tiveram uma maior adaptação ao trabalho remoto. Ou seja, 31% dela, né, desse grupo, estão trabalhando de forma remota, né, o que é um trabalho
muito mais, vamos dizer assim, de certa forma intelectual, que permite essa ausência do escritório, da mão na massa, mas também há de se levantar a capacidade de pessoas com mais estudo de se adaptar a um trabalho remoto, de se adaptar às tecnologias. Então, esses são os principais pontos, né, que trago com relação a dados do IBGE. Porém, né, estamos falando aqui dos problemas, né, e a pandemia é um grande problema. Não tem como tirar isso, não tem como a gente não elencar a dor e o sofrimento daqueles que perderam entes queridos, daqueles que passaram pela doença e ainda tiveram algum tipo de sequela, né? Porém, por mais que a gente pense nesse desafio da pandemia atual, do grande problema que indiferente de ser problemas menores ou maiores, em maior quantidade ou menor quantidade, os problemas sempre existirão. Então, sempre teremos desafios, sempre teremos problemas a ultrapassar. E esses problemas é que a gente deve tratar. De certa forma, alguns enxergam no problema possibilidades de crescimento, de novos desafios e de superar esses problemas, enquanto outros enxergam apenas a dificuldade, olhando para aquilo e dizendo que é impossível. Essa grande diferença de grupo de pessoas, né, de certa forma, está relacionada a um conjunto de limitadores. Percebemos isso tanto, né, para nível de pessoas com relação à sua vida pessoal, como também a influência das pessoas nas empresas, né? Percebemos as empresas, é claro que você tem um conjunto organizacional, de cultura, de planejamento, mas toda e qualquer empresa, essencialmente, ela é formada, pensada e dirigida por pessoas. Então, todo pensamento, toda crença, toda limitação que você tem desse grupo de pessoas, você, de certa forma, encaminha isso para as próprias empresas. E esses limitadores normalmente vêm de um conjunto de descrença. Aquela pessoa que sempre diz é impossível chegar nessa meta, é impossível fazer essa atividade, ou é muito difícil, isso não é para mim, né? Temos um outro grupo também que seria um contentamento com o mediano. Aquela pessoa que já passei aqui de 70%, está ótimo, né? O importante é passar por média na faculdade. Minha empresa, ela pode crescer, mas se eu vender aqui para cobrir meus custos, já é o suficiente, né? Como também temos o desvio da responsabilidade, a falta da autorresponsabilidade das pessoas desviando para um terceiro. Então, fulano sempre ficará na minha frente, pois tem algo a mais do que eu, né? Para a empresa X é bem mais fácil, né? Pois tem mais funcionários, pois tem mais tempo no mercado, e aí você tira a sua responsabilidade jogando para terceiros. Sendo esse um conjunto de desculpas ou acomodações em grande parte. É claro que, de certa forma, isso pode acontecer, mas, em grande parte, podemos tratar isso como desculpa ou acomodação, que é um limitador para o seu crescimento ou para o crescimento da sua empresa. E aí, como podemos sair dessa área cinza, dessa área nebulosa de tristeza, de infelicidade, para algo relacionado ao sucesso, relacionado à felicidade, né? Vivemos no mundo da pandemia, isso é verdade, mas, por um lado, alguns estão enxergando apenas a visão da parede, sem nada benéfico, e outros, no mesmo caminho, estão vendo uma bela paisagem, projetando um grande futuro. De que lado a gente pode estar, né? Por que não olhamos o ambiente como um todo e podemos mudar a rota, né, do nosso barco, de forma que sigamos, né, para um caminho de prosperidade e de sucesso, né? E aí volto para aqueles dados, né? O que eu falei no início, e vou repetir um pouco aqui, né, retrata, de certa forma, o que grande parte da mídia está colocando e o que sempre é visto, né? Então, 33,5% das empresas reportaram que tiveram efeito negativo. Mas temos agora, né, nesse último resultado, algo em torno de 30%, 28% de empresas que apontaram um efeito positivo.
Numa mesma situação de pandemia, o que essas empresas têm de diferente para ver na pandemia uma oportunidade e crescer? Se, por um lado, apontamos que 8,1% houve redução do número de funcionários, bem perto, ali algo em torno de 7% de empresas, houve aumento. Como essas empresas estão crescendo nesse momento? O que é que essas pessoas estão fazendo de diferente que consegue superar esse desafio e ainda crescer, ampliar? Temos aqui, detalhando mais aquele primeiro resultado, como eu disse, 28% das empresas reportaram que a pandemia teve um efeito positivo sobre a sua empresa. E por mais que o número negativo seja maior em todas as áreas, indústria, construção, comércio, serviço, vemos um efeito positivo e com um grau alto, acima de 25%, em todos eles, serviço, comércio, construção e indústria. Ou seja, por mais que enxergamos escuridão na pandemia, existe sim formas da gente sair ainda melhor, aproveitando este momento para crescer, para aprender e para se superar. E, voltando aqui novamente aos dados, se por um lado a gente teve aquele conjunto de dificuldades, temos aqui 13,9% que indicaram facilidades para fabricar produtos. 32% indicaram aumento de vendas e serviços comercializados durante a pandemia. 7,3% indicaram facilidade para acessar fornecedores, insumos e matérias-primas, enquanto 5,6% indicaram facilidade para realizar pagamentos de rotina. Vemos, claro, que é um número inferior do que aqueles que tiveram dificuldade, mas longe de ser um número insignificativo. Então, mais uma vez, jogo à tona o que cada uma dessas pessoas, o que cada uma dessas empresas fizeram de diferente para bem superar e encontrar facilidade em meio ao caos da pandemia. Da mesma forma, com relação ao rendimento, temos, como falei, um grupo alto de 27% que teve rendimento menor do que o recebido, mas temos uma grande maioria, 69,6%, que não mudou. E ainda temos um grupo menor de 3,4% da população empregada que teve um rendimento maior do que normalmente recebiam. Mas outro grupo que provavelmente viu a pandemia como um grande problema, como um grande desafio, mas que viu formas de superar este meio. No trabalho remoto, como eu já citei, também temos aqui o nível superior e pós-graduação como aqueles que melhor se adaptaram. E eu volto a essa palavra, adaptação. E volto também aqui a ressaltar, nesse ponto, o poder da educação, como citei no início. Da educação como transformador de cada pessoa e da educação como um transformador social. Alguns podem dizer que essas empresas e essas pessoas conseguiram superar esse problema devido a um conceito de otimismo estratégico. Ou seja, essas pessoas elas pensavam que era possível e aí a gente conseguia superar. É claro que o otimismo é importante, mas eu prefiro ressaltar as palavras no nosso glorioso Ariano Suassuna, onde diz que o bom mesmo é ser um realista esperançoso. Ou seja, vamos entender esse momento, vamos traçar quais são as possibilidades, escolher os melhores caminhos e ter esperança de dias melhores. Diante disso tudo, fechando essa parte de retrato da sociedade, retrato de números, vamos ver os principais fatores para o sucesso. Fatores que considero essenciais, que são embasados num conjunto de literatura da área. Aqui cito algumas, no final coloco outras para vocês, sobre essa temática, mas principalmente um compêndio, um conjunto de experiência, de vivências, de cursos e de leituras de uma forma geral. Temos como principal ponto para que a gente consiga superar, voltamos agora aqui a falar de pessoas, que é para que essas pessoas gerem, transformem algo maior para a sociedade e aproveitem dia após dia, como também, como eu falei, na melhoria das empresas, pensando empresas como um conglomerado de pessoas que formam essas empresas.
necessário ter inteligência emocional. Inteligência emocional, onde a gente pode quebrar intrapessoal e interpessoal. Ou seja, a gente precisa acreditar na gente, a gente precisa se conhecer, saber das nossas dificuldades, saber dos nossos problemas e, com isso, fortalecer ou superá-los, e saber também da nossa virtude, nos entendendo, para aí sim a gente ter um relacionamento interpessoal também. Então, o contato com o terceiro, não vivemos só. Então, é necessário a gente ter essa dinâmica, a gente ter essa abertura e a gente conseguir fazer conexões. Como falei no início, em nome do IBGE, atualmente como chefe da unidade estadual do IBGE em Pernambuco, procurei apoio da UPE em contato com o reitor Pedro Falcão. Tivemos o início de uma parceria adiada temporariamente pela pandemia, mas cada vez mais estreitando o laço para que a gente tenha uma melhor relação. Inteligência criativa, talvez seja um dos principais pontos para este momento de pandemia. Entendemos inteligência criativa como uma capacidade de resolver problemas, de resolver desafios, de superá-los, como também, e eu citei e fiz questão de citar lá no início várias vezes, a adaptabilidade. Se tivesse que escolher uma das principais características para o sucesso que eu gostaria de ser forte, seria a adaptabilidade. Se adaptar a cada local, se adaptar a cada momento. Precisamos também ter a inteligência aprendedora. Aqui a educação entra bem forte, mas o que eu quero apontar aqui, principalmente, é a gente ter a curiosidade para aprender e estar sempre exercitando a capacidade de aprender. Com qualquer pessoa, em qualquer lugar, você pode ter muito o que ensinar, mas tenham certeza que vocês terão um pouco a aprender. Em alguns casos, muito também, mas sempre um pouco a aprender teremos. Dentro do relacionamento interpessoal, eu quebro aqui a rede de apoio e de contatos. É importante, e estudos já demonstram, que pessoas que têm uma rede de apoio construída com familiares, com amigos do trabalho, amigos de infância, amigos da escola, da universidade, tem maior chance de superar os desafios qualquer um, bem como ter sucesso na vida pessoal, profissional e amorosa, de uma forma geral. Como também uma rede de contato, os famosos networking. Se você não tem seu network, crie. Se não veio pronto para você, porque você tem uma família grande e tiver muitos amigos, então trate de montar. O desafio está em suas mãos, o destino é seu, você tem que correr atrás. Então, se você acabou de chegar numa cidade nova, procure aquela região, veja no seu emprego, faça cursos, procure formas de contato para ir formando essas redes, sendo esse um dos grandes diferenciais, por exemplo, para contratação, você ter uma indicação. E o último ponto, coloco aqui a felicidade. E aí, diversos estudos, entre eles, o de Arco, coloca que a felicidade deve estar dentro de você e não procurar a felicidade. Então, a felicidade é o caminho e o sucesso é o fim. E não como muitos colocam o sucesso como um caminho para se chegar à felicidade. Então, eu só vou ser feliz quando eu conseguir fazer isso, quando eu terminar meu curso da UPE, quando eu passar num concurso, quando eu arranjar um emprego. E aí você sempre vai colocando mais coisas na frente e a felicidade fica para trás. E todos os estudos comprovam que, tendo a felicidade dentro, entendendo a felicidade como um meio, isso sim lhe proporcionará muito mais sucesso em termos de quantidade, um sucesso maior, como de velocidade, ou seja, alcançar o sucesso antes. E aí se debate, mas Gleaner, quer dizer que eu vou ter que fazer isso tudo aqui, ter inteligência emocional, criativa, aprendedora, uma rede de apoio, de contato, buscar felicidade, isso tudo para conseguir viver? Sim, porque estamos num mundo extremamente complexo. Esse é o fato. E mais complexo ainda durante a pandemia, por ser algo novo, onde não só a pandemia ser algo nova, como também temos aqui um mundo, ou um vírus novo que a gente não entende. E quando a gente fala de complexo, a gente lembra logo a tela complexa o quê? A difícil, a problemático. Porém, eu queria trazer um outro ponto. Acredito sim que estamos num mundo complexo,
Mas no mundo complexo, em outro sentido. Se a gente for quebrar o complexo, o com é o junto. E plexo significa tecido, interligado. Então, pensamos complexo como um mundo todo interligado. Tudo está interligado. Né? Isso não é apenas criação minha. Né? Temos definição do dicionário como um complexo sendo uma composição de numerosos elementos interligados, o que funciona como um todo. E aí, o que é que isso tem a ver? No mundo complexo, totalmente interligado, você não fica só. Se você não fica só, você precisa de relação intrapessoal e interpessoal. Se está interligado, você precisa pensar não apenas no seu trabalho, mas no meio ambiente, na sociedade como um todo. Se você precisa pensar na sociedade, no meio ambiente, esse mundo está girando e vai mudar. Então, é necessário você aprender, você ter educação e você procurar a felicidade por todo esse caminho. E aí, retrato aqui, mais uma vez, o poder da complexidade. Se está tudo interligado, se está tudo, de certa forma, conectado, pensemos o mundo, né, a complexidade como uma máquina de um relógio. Né? Existem peças maiores, peças menores, peças, né, de calibres diferentes, porém, se qualquer uma dessas falhar, o relógio como um todo para. Então, é importante a gente entender dentro desse conceito de complexidade, que fazemos parte dessa maquinária como um todo. E aí vamos pensar a complexidade no mundo como um todo? Sim, e cada um é integrante da sociedade. Mas podemos dividir isso para a complexidade da vida Brasil, da vida Pernambuco, da vida Recife, da vida Caruaru, da vida na minha casa, onde a gente convive com outras pessoas e cada um devendo ter o seu papel. Então, diante disso, que estamos num mundo complexo, né, eu realmente tenho que, não consigo, né, ainda ser convencido por as suas palavras, Glina. Então, eu trago aqui um outro dado, ressaltando que tudo isso que venho falando não é criação minha, são dados do IBGE e dados de pesquisas diversas. Né? Então, trago outro estudo que apontam, né, que 47% entre as 702 profissões mais recorrentes devem ser automatizadas em 1 ou 2 décadas. Quais são as profissões mais recorrentes? Um bancário, né, um professor, um servidor público do IBGE, um motorista, né, um atendente de call center, né, uma pessoa da limpeza. Né? Então, tem várias áreas, né, que a gente vai abranger aqui, e 47% delas devem ser automatizadas em 1 ou 2 décadas. Pensamos no copo meio vazio. Essas pessoas perderão emprego. Provavelmente, porque os empregos serão extintos. E já estamos vendo isso. Né? Porque nós vemos aí carros autônomos sendo tocados, nós vemos pessoas de banco sendo trocadas por máquinas de ATM, de banco 24 horas automático, vemos pessoas sendo trocadas por URA no call center. Né? Então, são soluções que estamos vendo. Mas vocês, né, principalmente da área de administração, sistema de informação, de tecnologia da informação, tem tudo para usufruir do copo cheio, de pensar nessas otimizações, de ser o diferente, de propor essas melhorias e aproveitar esse outro leque que está se abrindo, que são das profissões que irão trabalhar para automatizar profissões repetitivas existentes. Como diz aqui o estudo, isso deve acontecer em 1 ou 2 décadas, porém esse estudo foi de 2013, então a primeira década já está acabando. E aí eu cito para vocês que o poder está dentro de cada um de vocês, dentro da mente de vocês. Pois se vocês acreditarem, conseguirá, né, ultrapassar todos os obstáculos e chegar ao sucesso. Né? Mais uma vez, uma frase de impacto. Né? Bom que seja, espero que cada um de vocês acreditem nisso e consigam cada vez ser melhor a cada dia, prover uma sociedade melhor a cada dia. Mas não venha simplesmente acreditar nisso como um mantra geral. Né? Trago para vocês mais uns exemplos. Né? E, mais uma vez, embasado por um conjunto de estudos, né, que vocês podem procurar para ter maior ciência depois. Né? Por que o poder está dentro da mente de cada um? Então, um estudo em Stanford aponta que o pensamento positivo, ou o acreditar que é possível, de fato, afeta a inteligência e seu nível de realizações. Então, foi colocado pessoas, né, vamos dizer assim, normais, dizendo, olha, resolva essa atividade, faça essa prova, e eles fizeram. E um outro grupo,
né, foi colocado sentimentos, né, e pessoas treinadas para isso, para dizer, olha, realmente você é muito boa, você consegue, né, e isso foi adentrando na mente dessas pessoas, e o nível de realização em curto, em médio e longo prazo, né, foi significativamente maior. Ou seja, o poder de acreditar que é possível vai resultar em efeitos positivos para vocês, né? Temos também aqui uma pesquisa que foi feita por um grupo de pesquisa japonês que testou alergia. Eles pegaram 13 alunos, vendaram esses alunos. Ao vendar os alunos, passaram urtigas no braço deles. Acredito que todos conhecem, mas urtiga é uma planta, né, que tem um conjunto neurotóxico, acredito eu, mas que gera uma certa alergia, coceira, irritação. Pegou esse grupo de 13 pessoas, passou em um braço dele, né? Desses 13, a grande maioria, né, ficou com o braço coçando. O que é normal, a urtiga coça, meu bem, todo mundo. Eu já encostei uma e fiquei coçando bastante, né? Porém, né, não era urtiga que tinha passado no braço deles. Certo? Para você ver o poder da mente. Ao falar que era urtiga e esfregar no braço, grande parte desse grupo teve reações adversas a uma urtiga que não era urtiga. E para continuar o estudo, né, do outro lado, passou-se também vendado, agora a urtiga no outro braço, dessa vez urtiga de verdade, mas dizendo que não era urtiga. E dos 13, apenas 2 tiveram reação alérgica. Mais uma vez, o poder da mente versus o que realmente a gente está passando, está sentindo, né? Outro fato aqui do poder da mente, né? Um grupo de pesquisas falou com camareiras, né, que de conjunto de 7 hotéis, que o exercício que ela fazia era muito importante e, com isso, era praticamente um exercício físico de grande esforço ao você, de certa forma, arrumar a cama, aspirar, lavar os quartos de uma forma geral, né? Esse grupo de pessoas que tiveram essa mentalidade gerou perda de peso e melhoria no nível de colesterol. E o grupo de pessoas que não tiveram essa diretriz, esse ensinamento, né, continuou com o mesmo peso e com os níveis normais ou níveis iniciais de colesterol. Mais uma vez, não mudou em nada no seu hábito, não mudou em nada a sua ação. Mudou o seu pensamento daquilo que você acredita e do que aquilo pode potencializar dentro de você. Por fim, trago um último exemplo também, agora sobre a felicidade. Então, estudos comprovam que as pessoas que enxergam a vida de maneira positiva e expressão de felicidade no semblante, em especial um grande sorriso, têm estatisticamente mais chance de conseguir sucesso, seja no relacionamento profissional e financeiro, né? E por incrível que pareça, o estudo também revela que o sorriso, né, feito aqui, ou seja, o semblante do sorriso, por mais que seja forçado, também tem esse efeito. Então, não deixe de sorrir para a vida, não deixe de sorrir em casa, não deixe de sorrir em qualquer situação, desde que cabível, é claro, né? Então, trago para vocês aqui ao fim, né, um conjunto de fontes, né, utilizadas, fontes e inspirações, como eu coloco aqui, as principais, além de outras que citei no meio do caminho, para que vocês, se acharem isso interessante, se achar que esse conjunto de estudos, normalmente baseados na psicologia positiva, né, que vem sendo debatido, como eu disse, não são palavras de Gleaner, é claro que aqui eu fiz um compêndio de conjunto de coisas que eu acredito e que li ou que tive embasamento, né, mas trago para vocês, de certa forma, grandes nomes, né, dessa área, para que vocês procurem se aprofundem, porque cada vez mais esses estudos remetem a essas possibilidades, remetem a um caminho onde o destino, né, na verdade, o caminho do sucesso, o destino para se chegar ao sucesso, né, está na mão de cada um, para que a gente, de certa forma, consiga se transformar. Voltando, né, como eu falei, né, no início da transformação desse mundo. E aí você deve pensar grande, claro, com aquele objetivo final, mas começar pequeno e caminhar passo a passo, né? Então, que esses desafios e essas transformações sigam de exemplos e sigam, né, como mola propulsora da força de cada um de vocês, para que a gente consiga realmente enxergar diante desse problema
possíveis oportunidades e sair cada vez melhor como pessoa, como sociedade e como mundo de uma forma geral. Então, era isso que tinha para passar. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui participando da Super, né, a oportunidade da UPE pelo convite e fico à disposição para outras oportunidades e agora para as perguntas, né, que, porventura, a equipe tenha junto com cada um dos convidados que esteja vendo. Colocou essa mensagem, na verdade, que você trouxe para olhar as coisas de uma forma positiva, nem tudo está perdido, né? Essa questão da felicidade foi muito interessante, pensamento positivo, e eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que essa é uma chave que pode, uma chavezinha que pode fazer total diferença para nós. Bom, então agora a gente vai abrir para perguntas. Pessoal, vocês que têm alguma dúvida, alguma pergunta que queiram fazer para a Gleaner, vocês podem colocar no chat. Eu selecionei aqui algumas. Inclusive, eu vou pegar aqui um comentário da aluna Idelbranda Mello. Ela botou aqui sai cada pergunta que mete a gente numa reflexão interna tão profunda que eu estou amando. É isso mesmo, saíram algumas perguntas, eu vou selecionar, acho que 2 ou 3 que apareceram aqui para mim, mas vamos lá. Então, vocês podem mandar perguntas também, tá, pessoal? O professor Robson Carvalho perguntou o seguinte, Gleaner. Quanto ao pessoal desocupado, em quais regiões do Brasil tivemos o maior resultado em termos proporcionais por habitantes? Eu acho que ele estava querendo saber em relação às pessoas que perderam emprego, talvez, ou as pessoas que deixaram de trabalhar em função da pandemia, né? Você tem alguma opinião sobre isso? Bom, né? Os dados durante a Covid, de certa forma, não se distanciou, né, de tendências que se tinha antes da Covid. A gente tem a região sul e sudeste com a maior empregabilidade, né, uma região no centro-oeste de algo intermediário, e o nordeste e o norte com menor, né, índice de empregabilidade. Né? Então, se a gente falou ali de 14,4% de desocupação ou desemprego no Brasil, Pernambuco a gente tem 15,3%, um pouco acima da média, e a gente percebe também Pernambuco como, de certa forma, um estado com destaque no Nordeste. Então, quando a gente pega estados, né, um pouco mais carentes, né, como Maranhão, Piauí, esse índice ainda é mais alto. Né? Todos esses dados no site do IBGE, naquele que eu coloquei, né, dentro do ibge.gov.br, tem essas informações detalhadas por estado, e em algum caso até por municípios ou grandes regiões. Né? Mas vemos isso, e como eu coloquei também, para destacar por aqui, vemos também uma grande diferença em nível de escolaridade. Né? Quanto maior a escolaridade, né, maior o nível de aceitação no mercado de trabalho. Também temos, como também já é de consenso geral, né, e por motivos diversos, uma maior empregabilidade da população branca do que da população pretas ou pardas, o que reflete, infelizmente, mas de certa forma também, um nível social. A gente tem mais pessoas brancas com nível social e escolaridade mais alto do que pessoas pretas ou pardas. Né? Então, vemos, de certa forma, como principal ente renda, né, que propicia educação, cursos, para que a gente veja isso, para que a gente possa evoluir. E aí, estados mais carentes, né, têm um índice de desocupação maior. Certo. Ok, eu tenho aqui uma outra pergunta da professora Érica Medeiros. Ela diz o seguinte: entendo demais que as grandes ideias de tecnologia salvaram muitas empresas. Haja vista empresas de TI subindo na Bolsa de Valores. Mas acho que as com grande tecnologia, sem cultura de gestão de processos, foram muito impactadas. Desculpa, mas acho que as com grande tecnologia, sem cultura de gestão de processos, foram muito impactadas. Você percebeu pessoas se qualificando mais? As pessoas perceberam isso? Bom, então, vou tratar agora por experiência, vivência, o que a gente vê de mercado. Não são dados do IBGE, a gente não pesquisa esse tipo de informação, né? Mas, mais uma vez, percebo aquela mesma linha de tendência, né? Da mesma forma que eu coloquei aqui, fiz questão de colocar para motivar isso, que o poder está dentro de cada pessoa. Percebemos que aquelas pessoas que tinham uma tendência mais acomodadas continuaram acomodadas.
Pessoas que eram mais dinâmicas aproveitaram essa pandemia para fazer um conjunto de cursos, né, para se entrar. O fato, realmente, né, temos a carência, né, e a gente fala de desocupação, mas, por outro lado, fala também de empregabilidade baixa, né, quando se requer uma maior escolaridade, quando se requer uma maior profissionalização de alguma área. Então, temos um gap entre pessoas extremamente desqualificadas, né, uma massa muito grande no Brasil, infelizmente, mas é um fato, né, e a necessidade de pessoas mais qualificadas para cargos, né, melhores. Né. Então, nesse ponto, acredito que, de fato, como foi colocado, né, pela professora Érica, a área de tecnologia foi um salto, né, e acredito que não foi um salto maior, por essa falta de cultura, por essa falta de pessoas qualificadas aqui no meio. Né? Espero, né, que sirva de influência, ao menos para esse grupo que está nos escutando, para que se capacitem cada vez mais nas diversas áreas, como a gente falou, seja na área pessoal, na área de gestão, ou na área de sua área de influência, seja tecnologia ou outra, né? Mas que você consiga complementar a sua formação como profissional, como um todo, para adentrar nesse mercado. Ok, perfeito. Tem uma outra pergunta aqui. O nick é de tudo tem. Qual foi o mercado mais atingido nessa pandemia, na tua opinião, aí, de acordo com os dados que você visualiza todos os dias? Você tem algo, uma nuance? Qual foi o quê? Qual foi o mercado mais atingido nessa pandemia? A gente vê, de certa forma, a área de serviço, né? Foi uma área que mais teve impacto, né, de uma forma geral, aquela parte do comércio direto, né? Então, a gente vê uma abertura mais tardia de shopping center, né? De lojas de uma forma geral, né? Mas dentro dessas, a gente viu aqueles que se adaptou mais rapidamente e aqueles que não se adaptaram. Então, dentro da área, por exemplo, de restaurantes, a gente viu que um mês depois tinha restaurante que implantou, de fato, o seu delivery, enquanto outros passaram 2, 3 meses para isso, chegaram a falir sem implantar. Né? No comércio também, vimos algumas adaptações de entrega em casa de produtos, né, de outros meios, né, ou vendas online, enquanto outras pararam no tempo, seja no início por se esperar que fosse uma pandemia mais rápida e passageira, ou seja, né, por não ter essa visão, esse conhecimento, essa possibilidade de adaptação. Inclusive, você falou essa questão de restaurantes, inclusive restaurantes com chefes renomados, né, que tinham aversão, essa coisa de delivery, acabaram entrando na onda, né? Então, você percebe que... Agora a gente tem uma grande força, né, que é a força do cliente. Né? De um momento você tem o desejo ou o planejamento da empresa, nesse caso do restaurante, onde ele acredita que a experiência vivenciada no local é muito maior e por isso ele não abre para o delivery, mas em outro momento aquele cliente que experienciava ali não está mais lá. Né? Alguns casos, né, para atender essa clientela, ou cativá-la ou não perdê-la, para outros casos, pensando na própria empresa, como uma forma de você não acabar com a própria empresa. Em alguns casos foi sobrevivência. Né? Por mais que a gente tenha empresas com bom caixa, ou com formas diversas de ter rentabilidade. Mas vemos claramente essas duas fases. Isso, e inclusive, na verdade, você falou o seguinte, de fato, esses restaurantes mais caros, esses chefes, eles vendem experiência, não é só o prato, é a experiência, é a degustação do prato, é o vinho que ele vai servir junto, é o ambiente, é tudo isso, né, que vem embutido no preço daquele prato. E aí, na verdade, a gente está pagando, quando a gente vai num restaurante desse, a gente está pagando pela experiência. E aí eles tiveram que ter, de fato, essa nova visão que você falou, que muitas organizações têm tido. Vamos tirar essa história, vamos pensar diferente, né? Vamos sair um pouquinho da caixa. Eu não posso oferecer experiência agora. Eu posso oferecer o que eu sei fazer, que é o prato, e aí, como não tem experiência, eu vou acabar oferecendo com um preço mais barato. E isso possibilitou que várias pessoas pudessem estar experimentando pratos de chefes renomados que, em teoria, não iriam num restaurante desse, porque se gastaria uma cifra um pouquinho mais alta, né? E aí isso possibilitou que muita gente conseguisse. Adaptabilidade, né?
Então, a empresa se adaptando, e aí, se o seu forte é a experiência, teve empresas que entraram no sistema de delivery, mas ela não entrou no iFood, no Uber Eats, nessas ferramentas, né? Porque ela não acredita. Então, eu quero ter um entregador oficial, porque ele vai entregar, vai levar o produto com cuidado, e o produto vai chegar lá de imediato, vai chegar quente, vai chegar organizado. Isso aí falando de forma maior. Mas, às vezes, né, o contato que a gente tem dessa questão da adaptabilidade, né, de você colocar uma mensagenzinha no pacote, né, para fidelizar o cliente. Então, esses são fatos, né, que vai surgindo, que vai incrementando o seu produto junto ao valor agregado àquele preço que você pagou. Joia. Eu tenho uma outra pergunta aqui da professora Paula Gonçalves. Já existe alguma pesquisa com as características das lideranças das empresas que conseguiram se destacar nesse período? Essas características apresentadas aparecem? Você tem esse dado, Gliner? Você leu algo sobre isso? Né? O que eu escutei, como eu falei, o IBGE ele trata de pesquisas, de certa forma, para políticas públicas, para os entes governamentais focados, né, para os entes federativos, né? Ou seja, para governo, principalmente governo federal, mas também para nível estadual e municipal, né? Então, em termos de políticas públicas, né, esse direcionamento não é feito pelo IBGE. Né? Porém, acredito que tanto a indústria, né, quanto universidades, ou quem sabe também SEBRAE, né, tenha direcionamento do SEBRAE com frequência, faz estudos ou destaques nessas áreas, né, que possa trazer. Eu não tenho conhecimento, né, disto, né, realmente não é a área de atuação do IBGE, né, mas como pesquisador também estava procurando, né, conhecimento sobre isso, né, já vendo alguns destaques com relação a alguns pontos que eu citei aqui. É claro que a gente tem outros pontos, né, que eu não citei por não ser tão fácil, não ser a temática aqui. Por exemplo, empresas que já tinham caixa maior para aguentar. Então, a gente tem empresas no Brasil que conseguem ficar parada por 18 meses, onde seu caixa sustenta 18 meses. Então, durante a pandemia, se ela optar por parar, ela continuou, né, sem maiores perdas. É claro que você não quer queimar todo o seu caixa, mas ela tem essa possibilidade de ela se dar esse luxo. Isso é uma questão de nicho de mercado, de planejamento, mas existe esse grupo de empresas remoto, mas tem. Né? Mas o que a gente viu, de uma forma geral, foi aquelas empresas, né, isso eu estou falando empírico, não vi estudo sobre isso, mas apenas conversa ou dados soltos, isolados pela internet, empresas que trouxeram aquele ponto que eu citei, né, da inteligência aprendedora e da adaptabilidade, né, da inteligência criativa, né, de você conseguir superar o desafio, de você se adaptar ao novo momento e aprender a aprender, estar sempre aprendendo, foram aquelas que conseguiram estar melhor neste momento. Com outras exceções, né? Então, empresas que trabalhavam com importação de produtos médicos tiveram um grande boom nesse período, né, devido à demanda de produtos médicos. Então, ela não fez nenhuma alteração. Né? Ela usufruiu porque o seu mercado de trabalho, o seu mercado de produto foi favorecido pela pandemia. Mas, tirando esse grupo, né, junto com aqueles outros que tinham um caixa muito grande, né, o que a gente vê de alteração é, de certa forma, adaptação ao meio. É aquela pessoa que tem um plano de negócio correto, um plano de negócio fechado, né, para a empresa, mas que ela conseguiu, dentro daquele momento, adaptar o plano de negócio para a situação, né, para a pandemia, e aí, nesse caso, crescer. Certo. Tem outra pergunta aqui que acho que vai muito ao encontro dessa que você respondeu, que é da Jennifer Feitosa. Ela pergunta o seguinte: há alguma expectativa em relação ao surgimento de oportunidades de empregos após o término da pandemia? Sim, como a gente falou, eu mostrei aqui uma redução, né, do nível de empregos. A gente viu um conjunto de empresas, inclusive no último resultado, na última quinzena, 8,1% das empresas diminuíram o quadro de funcionários. Né? Mais uma vez, a missão do IBGE é retratar. Né? Então, a gente tira uma foto do passado, a gente não faz previsão para o futuro. Né? O que falo agora, não mais Gliner como chefe do IBGE, mas Gliner como pesquisador e como pessoa da sociedade. Né? Então, houve uma grande demissão, né, de pessoas,
né? Então, isso foi um fato que aconteceu. Esse número já está estabilizando, voltando a entrar vagas, né? Na hora que entra vagas, empresas, né, ao demitir, provavelmente selecionaram aquelas pessoas que teriam um rendimento, né, ou uma produtividade para a empresa menor. Então, essa vaga deve voltar a surgir. E aí, aqueles que estiverem mais preparados é que entrarão. E aí eu volto para o que eu falei na palestra, né? Estar preparado hoje não é mais ter um conjunto de certificações técnicas, né? Cada vez mais, eu digo isso no IBGE, é claro que nós temos grande parte do nosso quadro por concurso, então a gente não tem direcionamento, mas a gente tem algumas contratações diretas, né, para estágio, né, ou em alguns pontos para parceria, né, consultoria, e nesse ponto, né, quando a gente vai trabalhar com alguém perto, o que eu digo para o pessoal, olha, eu quero alguém que ele seja desenrolado. A gente precisa de alguém que ele seja adaptável, porque ensinar uma tecnologia, você senta do lado e essa pessoa, com 1 mês, 2 meses, seja o que for, ela vai estar tocando. Mas uma pessoa que sabe operar, mas que não tenha ética, que não seja desenrolada, que não seja adaptável, isso você não vai construir nas pessoas. Então, a formação que se espera hoje para o mercado, e mais uma vez trazendo o que se fala de RH, né, trazendo o que se fala de consultorias de contratação, a gente vê uma seleção hoje muito mais ampla de aspectos de relacionamento intrapessoal, interpessoal, de conhecimento, do que da própria currículo técnico, vamos assim colocar. Perfeito. Isso vai muito também ao encontro do que a gente pensa, né? E acaba compartilhando com os alunos. É justamente essa questão isso tudo que você falou, né? Foi bem interessante mesmo. Eu tenho só para linkar com essa pergunta e uma outra. Na verdade, a gente já falou um pouco sobre isso, não sei se você vai conseguir responder em função de números, mas é do João Lins. Ele diz o seguinte: boa noite. Como manter a estabilidade mental ao abrir uma empresa? Ou melhor, como aprender a lidar com os riscos e possíveis consequências de deixar a CLT para empreender? Não tem muito a ver, a gente percebe que não tem muito a ver com a questão dos números que você trouxe, mas é algo que acho que cabe para a gente comentar aqui hoje. João, né? Então agradeço a pergunta, né, de João e de todos os outros que já passaram, né? Realmente é um desafio, João. E é um desafio, e eu não digo nem, né, eu extrapolo você falou de estabilidade mental. Eu extrapolo isso para uma estabilidade, né, ou um controle cultural e social. De certa forma, a gente vê um direcionamento, em especial em alguns países europeus, né, Estados Unidos, Canadá, do empreender, do criar, né, do você fazer um negócio para você crescer, para você gerar um produto para a sociedade, para você trazer riqueza para a sua sociedade, contratar pessoas. Enquanto, de certa forma, no Brasil ainda temos uma mentalidade empregatícia, né? E aí eu volto àquele conceito da educação. Quanto mais você estuda, mais preparado vai estar para empreender, né? A gente fala bastante desse risco e é bem comum, né, você falar. É claro que é um risco existente, né, mas temos que comparar alguns pontos, né? Se você está na CLT, o risco da empresa falir, né, também existe, e você perder seu emprego, né? Mas, provavelmente, se a empresa decolar, você vai continuar como um funcionário. Você empreendendo, existe o risco, sim, da sua empresa, né, do seu empreendimento fechar, né, ou ter problemas, né? Mas se ele decolar, você vai decolar junto, né? Você vai ter rendimentos maiores, você vai ter a possibilidade de contratar mais pessoas, de ajudar a sociedade, de ampliar como um todo. Se fala muito desse medo, né? Mas quando a gente pega, né, um nicho de empreendimentos, onde você tem um embasamento, você vai junto nas universidades, né, para ver grupo de pesquisa, área de extensão, apoio, né, com relação a esses pontos, né? Quando você procura órgãos correlacionados, por exemplo, o SEBRAE, quando você procura empresas para serem incubados, você dá salto e a taxa de mortalidade desses empreendimentos iniciais cai drasticamente. Então, como tudo na vida, existe risco, sim,
né? Para tudo tem risco, mas a gente pode mitigar de certa forma. Então, incentivo você, né, a empreender, se possível, né? Mas ao empreender, estudar bem o caminho, saber onde está entrando, né? Que eu acho que o principal problema do empreender é o pessoal ter uma ideia muito boa, mas entrar alucinado naquele mundo. E aí você perde a expertise de um conjunto de pessoas. Lembra daquelas inteligências que eu falei? Tinha uma lá que era inteligência intrapessoal, se conhecer. Não adianta nada você estar no CLT, estar aquele negócio certinho, você está se martirizando por um salário, não ser feliz, não poder crescer, né? Mas também tem um relacionamento interpessoal. Você não consegue empreender sem ter contatos, sem ter junto, né, com essa gama de rede de apoio, que era um outro item, né? Rede de apoio e network. Nesse caso, network é até de instituições para isso. Como eu falei aqui, o próprio Sebrae, entre outras empresas de incubação, né? E se você quer empreender, aquele item que tem aprender a aprender é mais interessante e mais importante ainda. Porque se você está na frente do negócio, aí você vai ter que se esforçar e você vai ter que aprender cada vez mais e se moldar cada vez mais. Entendo. O Gliner, e assim, a gente sempre incentiva os nossos alunos a questão do empreendedorismo, né? Porque é algo que você sai da zona de conforto, mas a gente vê também, a gente não tem como não pensar que o empreendedorismo, você precisa ter o perfil para isso, né? Não adianta você ser uma pessoa que gosta de tirar férias todo ano, que gosta de 6 horas da tarde bater o ponto lá ou não e ir para casa, de ficar livre à noite para assistir uma série. Tem várias questões, várias características do empreendedor que devem ser levadas em consideração quando a pessoa fala e pensa em empreender, né? Não é só uma grande ideia, uma ideia brilhante que vai fazer com que o negócio seja um sucesso. Vai muito mais do perfil da pessoa, do empreendedor, do que, na verdade, veja, eu estou falando é muito mais, mas assim, além da gente pensar na ideia, a gente precisa também pensar, será que eu tenho perfil? Será que todas essas questões que eu vejo que um pequeno empreendedor ou um grande empreendedor vivenciam, será que eu estou pronto para isso? Pronto para vivenciar isso? Então, essa questão da característica, né, da pessoa também deve ser levada em consideração. O pronto que você falou é muito importante, né? Porque você pode até ter um perfil, mas não está pronto naquele momento. Como também em função de estudos, em função de conhecimento? De conhecimento, de estudo, de vivência, de experiência, de momento de mercado para abrir um negócio, né? Essa questão da experiência é muito importante que você falou, da vivência também, né? Não adianta eu hoje, por exemplo, uma pessoa que, beleza, sou da área de tecnologia, sou professora da UPE, não adianta eu querer abrir amanhã uma loja de flores. Não é assim que as coisas funcionam. Eu tenho que ter expertise para que isso ocorra. É claro que uma ideia é muito boa, mas ela não é tudo. E tudo isso também pode ser construído. Não é porque você não tem um perfil e você tem uma ideia, você pode se capacitar, você pode aprender. Existem mentorias para isso também. E um ponto interessante, Patrícia, de uma forma geral, a gente tem, né, para cada empreendedor, 6 empregados. Então, se eu for pegar, né, para cada comércio, indústria, para cada empreendimento, a gente tem um dono, vamos assim colocar, e 6 empregados em média, né? Então, proporcionalmente, a gente tem muito mais pessoas que não são o dono do negócio do que aqueles que são, né? Isso não está certo, não está errado. Veja bem, eu acho muito salutar a gente ter uma cultura de empreender, mas isso não quer dizer que pessoas que têm o perfil de ser funcionário, que quer uma vida, né, que começa às 8 termina às 6, como foi colocado, está errado. Não, existe perfil para cada um, né? Eu acho que existe uma busca do que você necessita, né, do que você quer, do que é que você pode crescer com isso, né? Então, tem os 2 caminhos, não existe certo nem errado. Agora, como bem colocado, tem que ser visto o perfil. Se não tiver o perfil, tem que se construir esse perfil. A pessoa que tem um perfil já dá um salto bem para frente. Aqueles que não têm perfil devem reconhecer isso. Volta para para aquela fase da inteligência emocional. Tem o primeiro ponto intrapessoal. Eu tenho que conhecer quais são as minhas fortalezas e minhas fraquezas. A partir disso, fortalecer se é uma área que eu não sou tão bom. E com isso... Então, você acredita que... Desculpa, Gliner, já te interrompendo, mas é por causa do delay que está tendo aqui comigo. Você acredita, então, que o perfil empreendedor ele pode ser algo desenvolvido? Sim.
Sim, acredito, né, e nesses estudos que eu trouxe apontam isso, né. De certa forma, de forma sintética, né, das leituras que eu tenho, eles colocam que qualquer característica ou qualquer condição ou qualquer conhecimento, ele tem um conhecimento nato e um conhecimento adquirido, né. E aí vamos dizer que você precisa chegar a 100% daquele conhecimento. Algumas pessoas já nascem com conhecimento nato, por perfil, seja o que for, em 30%, 40%, 50%. Então, precisa aprender 50%. E outros nascem com 5%, 1%, 0%. Tem que aprender 100%. É um trabalho bem mais árduo, mas nada seria impossível se bem direcionado para aquilo ali. Como também nada impede de você fazer uma parceria. Você tem a ideia com alguém que tenha conhecimento e perfil empreendedor. Alguém que saiba fazer, né? Saiba fazer, aí você junta. Né? Então, nem sempre, né, o técnico é um excelente jogador. E nem sempre um excelente jogador vira um bom técnico. Eu acho que é esse conjunto, esse contexto que se une aí. Há times que podem nos dizer isso, né? Mas, enfim, eu tenho aqui uma outra pergunta, já linkando com isso que a gente vem falando, na questão da criatividade, empreendedorismo, enfim. É do Márcio Emiliano. Ele diz o seguinte: é possível prever se essa janela de criatividade das empresas e pequenos empreendedores vai se estender até mesmo depois da pandemia? No caso, a pandemia vai trazer e pode trazer benefício no mercado? Bom, Márcio, mais uma vez, né, como eu disse, o IBGE não faz projeção para o futuro, fala como pesquisador autônomo, né, não como chefe do IBGE. A gente vê uma mudança, né? Eu acredito que não existe mais janela de criatividade. A criatividade hoje é uma característica exigida por um profissional que queira entrar no mercado, que queira continuar no mercado, né? E entendendo criatividade como a capacidade de aprender, a capacidade de enxergar formas diferentes, como o pessoal coloca, pensar fora da caixa. Né? Então, é diferente, né? Quando a gente fala de criatividade para negócio, criatividade para empresa, é diferente de criatividade artística. Né? A arte é uma coisa que necessita também criatividade, né? Em alguns casos, né? Outras são repetições. Mas a gente está falando aqui de criatividade para negócio, então seria a capacidade de adaptabilidade, a capacidade de enxergar todos os caminhos, de pensar fora da caixa, de selecionar o melhor caminho, de ser criativo neste sentido. Pensando dessa forma, não vejo uma janela de criatividade, vejo hoje uma característica essencial para todo e qualquer profissional que queira se manter no mercado, que queira adentrar no mercado. E assim, concordo, mas desculpa já te interrompendo de novo. Eu concordo, só para não perder a linha de raciocínio, e eu posso fazer isso com você, ainda bem. Mas você não acha que a pandemia deu start na criatividade, as pessoas que estavam muito naquela zona de conforto e disseram assim, pô, eu não tenho mais o meu ganha-pão para o mês que vem, velho. Eu preciso ter uma renda. E aí vocês começaram a pensar em outras coisas e sair da caixa, como a gente vem falando? Um start na pessoa. Veja bem, não foi a sociedade que necessita de criatividade, ela sempre necessitou. Okay. Algumas pessoas que estavam acomodadas acordaram para isso. É por isso que eu acho que não é uma janela, porque uma janela tem início, meio e fim, né? Essa janela temporal vai acabar. Ela precisa ser cutucada para a criatividade dizer, ei, eu tô aqui, me usa. Justamente. Eu não acredito mais na criatividade como uma janela. Acredito como uma característica essencial para qualquer profissional que queira atuar hoje e nos próximos anos ou que queira perdurar. Né? E que, como eu disse, como qualquer outra característica, alguns já têm, vamos dizer, um instinto um pouco mais criativo, outros podem sim ser desenvolvidos. Né? E a gente isso, eu estava vendo, de fato, um estudo falando que a criatividade pode ser, de fato, desenvolvida. Muito interessante isso. Claro que, se estimulada na infância, né, você tem uma tendência maior para isso. Assim como outros lados da arte, de música, né, de linguagem, você tem anos críticos de aprendizagem para cada uma dessas características, mas não é impeditivo, né, para você se chegar mais frente. Como também pessoas que, vamos colocar assim, por dom, né, já está bem na frente, mas não impede daqueles que não têm um dom, né, chegar perto disso, estimular ou ser criativo. Né? E aí, para outra pergunta, né, se a pandemia vai trazer benefício ao mercado. Vamos entender o que é benefício. Né? Se você tinha a empresa e era uma empresa, né, de certa forma, mais tradicional e ela fechou, a pandemia foi um desastre. Né? Se você está para abrir um negócio agora, né, e um negócio, por exemplo, de importação de máscaras, né, se era seu foco, isso vai ser um excelente negócio. Né? Então,
não coloco a pandemia como uma situação social. Eu coloco a pandemia como mais um ponto que a gente vai ter que resolver, um problema pontual que temos agora. Porque se não for a pandemia nesse ano, o próximo ano, sei lá, é a taxa de desemprego. No outro ano é o dólar que aumenta. Então, isso pode impactar tão forte para alguns negócios como a própria pandemia. Então, como eu falei no início, né, de forma nenhuma desmerecendo a pandemia, de forma nenhuma desrespeitando aqueles que ficaram doentes ou que perderam entes queridos, mas pensando como negócio, devemos enxergar como mais um problema que emergiu e que a empresa tem que superar, né? E, então, temos diversos outros problemas que podem ser tão críticos, né? Tivemos empresas que fechou antes da pandemia por falta de matéria-prima. Então, a empresa funcionava muito bem e a matéria-prima que era importada, houve um problema de flutuação de câmbio e ele não conseguia mais vender. E aí foi tão grave para aquela empresa quanto a pandemia. Acredito que qualquer alteração, qualquer ponto de inserção, como neste caso a pandemia, ela gera benefícios, ela gera malefícios, e aí temos que enxergar o problema pelo lado das oportunidades, né? Toda e qualquer ação nova, né, qualquer mistura nova que a gente faça, nesse caso a pandemia, ela vai gerar os dois lados, e aí resta a gente, como empreendedor, ou como pesquisador, ou como profissional, ver o copo meio cheio ou ver o copo meio vazio. Né? Eu acredito, né, pelo meu pensamento, que teremos uma série de oportunidades, né, ainda durante a pandemia, como também no pós-pandemia. Certo, Gliner. Deixa eu ver aqui. A professora Terezinha também está mencionando que a turma da ACE está presente. Obrigada, pessoal, pelo apoio. Muito bom recebê-los aqui. Surgiu uma outra pergunta aqui, Gliner, saindo um pouco desse universo, é do Dragon Games. Ele pergunta se o aumento de preços nos alimentos são espelhamentos de coisas como auxílio emergencial. Veja bem, né? Vamos refletir. Veja bem, né? Veja bem, vamos refletir. Nesse caso, o IBGE calcula o IPCA, né, que é, vamos dizer, o índice da inflação, né, como foi citado. A alimentação, né, ela já tem uma flutuação sazonal. Então, não é de agora, né, que a gente vê que o tomate subiu muito no outro ano, né? Então, aumentou. O feijão no ano tal subiu e agora diminuiu, né? Então, isso é um aspecto que existe uma sazonalidade normal de alguns produtos, né? O IPCA, né, que seria a inflação, ele mede, vamos dizer, o que a grande maioria dos brasileiros, mas não necessariamente ele mede o produto da professora Patrícia Moser. A professora Patrícia Moser pode consumir produto A, B e C, que não é da maioria da população, então ela tem uma inflação diferenciada. Mas com relação à alimentação, né, a gente tem essa flutuação natural, né? A gente tem, de certa forma, um problema de logística, né, no Brasil, então isso também influencia. A gente tem questões influenciadoras, né, de clima, choveu mais, choveu menos, isso influencia na plantação, no trigo, por exemplo, e aí tem uma série de outros produtos. A gente tem flutuação do petróleo, né? A gente tem flutuação do dólar, de ter diversos produtos importados ou, né, maquinarias importadas que afetam isso daí. Então, isso tudo vai afetar a variação do preço de qualquer produto, indiferente de pandemia. Durante a pandemia, a gente também teve o auxílio emergencial, como bem colocado, né? Eu não acredito que o auxílio emergencial tenha sido fator preponderante para o aumento dos produtos, né? Então, acredito que todos esses que eu citei tenha havido, né, uma influência maior. Por que eu não cito isso, né? O auxílio emergencial ele poderia ser um fator de impacto se a gente tivesse um aumento da demanda, né? Então, você tem mais pessoas querendo comprar porque estariam com mais dinheiro e a oferta continua a mesma, o preço, de certa forma, é uma conjunção de oferta e demanda, além daqueles outros valores que a gente colocou. Se você tem mais gente querendo comprar menos produto, as pessoas aumentam o valor para poder vender com um lucro maior, né? Então, esse seria um fato. Porém, de uma forma geral, e a gente vamos colocar aqui que grande parte das pessoas que receberam o auxílio emergencial foram pessoas de baixa renda ou pessoas que perderam o seu emprego, ou seja, tiveram uma redução da renda, né, de uma forma geral, ou tem uma renda significativamente baixa para ser complementada com o auxílio emergencial. Esse grupo de pessoas,
não teria poder suficiente, ou renda suficiente para impactar em termos de demanda e oferta. Né? Visto que foi praticamente uma troca. Ela deixou de receber o salário, né, que recebia na empresa, no seu emprego, e começou a receber o salário emergencial. Não foi um acréscimo, um auxílio emergencial. Não foi um acréscimo. Né? Então, não vejo essa correlação direta do auxílio emergencial com o aumento de qualquer produto, né, em especial o aumento da alimentação. Poderia até ver, né, não por conta do auxílio emergencial, mas pelo esse conceito de oferta e demanda, o aumento que a gente viu de álcool em gel, luva, máscara, esses produtos sim tiveram uma demanda muito maior do que se tem de oferta e pelo menos no início houve uma majoração do preço. Mas dos alimentos, de uma forma geral, acredito que seja muito mais efeito da economia do que do auxílio emergencial. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Olha aí um elogio. Que palestra maravilhosa, muito bom. Está sendo muito, muito bom mesmo, Gliner. Massa. Eu agradeço, né? E fico à disposição, né? Mais uma vez, diz que é uma satisfação não só como servidor público, né? Por essência seria servir ao público. Então estou aqui como IBGE, estou aqui como pessoa, né? Como profissional, como pesquisador, e o debate é bastante enriquecedor, né? As perguntas nos fazem a gente levar a reflexão que não tinha pensado durante a preparação do material para trazer aqui. Eu acho que isso é muito bom, né, para mim, né, e espero que tenha também sido bom para vocês. Foi ótimo. Eu tenho só uma última pergunta aqui, na verdade, que eu gostaria de saber de você. Na tua opinião, qual é o papel da imprensa nessa questão da pandemia, né? Com tantos números ruins sendo divulgados e muitas vezes esses números eles não convergem, né? Eu queria saber da tua opinião. O que você percebe disso? O que você acha disso? Bom, né? Primeiro, eu gostaria de colocar que eu sou partidário. Né? Então, acredito que a mídia, né, ela também deveria ser. Né? Não só por uma questão ética, né, moral, da própria indústria da mídia, né, como também, e principalmente, pelo poder e impacto que a mídia tem para a sociedade. Né? Então, eu mostrei aqui alguns estudos, né, que falou da repetição do que você pode, que você é bom, que você acontece, né, e isso tem uma influência nos resultados das pessoas. Então, aquele estudo também, né, que foi citado aí, do grupo japonês, que passa urtiga falsa, né, em um grupo de alunos vendados, e grande parte deles começa a se coçar. E quando passa urtiga de verdade, dos 13, só 2 se coçam. Né? Então, isso, de certa forma, tem, né, o poder do que a gente recebe, do que a gente engole, vamos assim colocar, seja visualmente, auditivamente, lendo na televisão, né, como isso reflete a nossa vida. Né? Então, é claro que eu acho que não vamos criar uma mídia utópica onde só conta coisas boas. As coisas ruins têm que ser colocadas, mas elas devem ser ponderadas para que tenha uns resultados, de certa forma, divulgados. Né? Eu digo isso pelo próprio IBGE, onde a gente faz, de certa forma, pesquisas para gerar informação para a sociedade. E, com frequência, a gente tem 10 informativos, e o que está na manchete é o informativo ruim. Né? A taxa de desemprego, né, quando ela aumentou, como eu disse aqui em Pernambuco, chegou em 15,3%, foi destaque em todas as mídias, nos convidando para dar reportagem, para explicar, mas ninguém citou, né, que todos os meses estava caindo a quantidade de pessoas empregadas, e no último mês aumentou 40 mil. 40 mil de 3 milhões e tanto é pouco. Né? Porém, é um acréscimo, você mudou a tendência. Né? Então, de certa forma, deve separar. Eu entendo também que é necessário atender a mídia, né? E a mídia atender a sociedade, e ela procura coisas que são mais vendáveis, porque também é um negócio a mídia, né? Então a gente fala das empresas que tem que se adaptando ao meio, né? Para poder vender essas informações, né?
Mas tem que ser visto com cautela isso, sendo o mais laico possível e tentando, de certa forma, passar um sentimento de otimismo. O que eu senti na pandemia foi, de certa forma, um sentimento mais pessimista e passando para a sociedade o medo. Né? Então, conheci diversas pessoas assim, né, que teve essa visão e acabou se prendendo em casa. Né? De certa forma, foi bom. Só te cortando, só para poder ilustrar, eu mesma, quando eu morria de medo, não saía para nada. E aí eu parei de assistir televisão. Pronto. Parei de ler jornal na internet. Parei de olhar os grupos do WhatsApp, que me mandavam notícias verdadeiras sobre os números da pandemia. E aí eu passei claro, obviamente, tomando todos os cuidados, né? As pessoas saem, existe vida, né? E tem um ponto, Patrícia, que vale ressaltar, eu não lembro qual foi onde eu li isso, né? Eu tenho colocado uma rotina de leitura que pode parecer um pouco maluca para todo mundo, mas eu não tenho uma leitura sequencial, né? Então, eu leio um conjunto de livros, de artigos, não sei o que, ao mesmo tempo, assim. Então, hoje eu estou lendo esse livro, aí tem um livro está no capítulo 1, outro está no capítulo 3, no capítulo 7, aí pega um artigo... Como assim? A pessoa vê vários filmes ao mesmo tempo e para. É mais ou menos isso, né? E aí eu viro um conglomerado de coisas, né? Eu acho que é interessante porque você espalha a visão. Mas, por outro lado, né, quando você precisa citar a fonte, você não lembra mais. Né? Claro. Mas um fato que me marcou, né, numa dessas leituras dessa semana ou semana passada, né, era que o autor falava, né, sobre a verdade absoluta do Google. Né? Então, hoje, eu vou falar aqui que a professora Patrícia usa óculos. Né? Então, quem está vendo a imagem vai ver a professora Patrícia de óculos e vai acreditar nisso e vai confirmar. Né? Uhum. Mas quem não estava aqui, se a professora Patrícia fechar a câmera, né, e eu disser, eu conheço a professora Patrícia da UPE, é uma professora que usa óculos, as pessoas vão procurar no Google. Se o Google tiver a foto dela sem óculos, você acredita no Google. Né? Então, o poder que isso tem. É claro que eu botei aqui um exemplo hipotético, né? Mas vamos procurar qualquer outra informação, né? A vacina sobre o Google, né? A vacina sobre a Covid, pesquisa no Google. Né? Então, acreditamos que o Google, como a principal ferramenta de busca hoje, vai gerar as informações corretas. Né? Mas se ele quiser direcionar para uma determinada resposta, dizendo que tem vacina, isso vira uma verdade absoluta. E você fala, não tem vacina, a pessoa faz, tem porque eu vi no Google. Isso. Né? Então, vi na internet, logo... Vi na internet, né? Justamente. Tem dois fatos interessantes aí. Né? Um fato é o confrontar a relação ou que um outro está falando versus algo que está digital, criado por não sei quem, mas se está lá, existe. Né? E um outro ponto né, até que ponto essas indústrias, seja o Google, o Facebook, o Instagram, não está direcionando a resposta para o que você quer. A gente sabe que isso existe. Né? Mas até que ponto não existe um direcionamento, né? Como a gente pode, né, de certa forma, tratar isso, né, para que a gente continue tendo informações corretas e tendo filtros necessários, mas um direcionamento. Né? E falando em não lembrar, estava citando e estava vendo aqui. Né? Isso é um dos debates que tem num documentário, onde eu recomendo para todo mundo, né? Se não me falha a memória, o nome é Dilema das Redes. Né? Então, é um documentário aberto na Netflix, né? Que fala sobre, de certa forma, como área de TI. Né? Acho até que pesado, mas, vamos dizer, da manipulação que se tem de mecanismos de esse, né? Para direcionar para alguma coisa. Né? Vimos casos, né, comprovados ou não, né, por exemplo, na eleição americana, né, na própria eleição aqui do Brasil, mas, indiferente de ser ou não, né, existe essa possibilidade e tornamos reféns, como a gente falou, da TV, hoje em dia, de outra mídia, né, que seria o Google, o Facebook. Então, procurem também, além da mídia, fontes confiáveis, né, procurem a Super, não necessariamente, né, o que está só no Google. Isso mesmo. Gliner, e por fim, eu tenho uma última pergunta aqui, em função do nosso tempo, eu acho que está curto.
em função da programação que a gente tem na sequência, que é da professora Paula Gonçalves. Ela pergunta o seguinte: como a imprensa recebe e processa os números do IBGE? Bom, né, isso é uma construção, né? Na verdade, a gente tem informações, né, de diversas áreas, né, de áreas sociais, econômicas, domiciliares, né, e tem informação que são sempre bem batidas e procuradas, né, como, por exemplo, a taxa de desemprego. A taxa de desemprego, ela sai mensalmente e é sempre procurado esse número pelos jornais para passar para a sociedade, né? Mas a gente tem um conjunto de informações que não são tão buscadas, por exemplo, as informações do agronegócio aqui em Pernambuco, não é tão forte, né? Por outro lado, quando a gente vai para a região do Centro-Oeste, né, o IBGE é um órgão federal, tem em todos os estados, o Centro-Oeste, a área, né, de agronegócio é bem mais forte, né, a mais forte do Brasil, né? Então, o que a gente vê é a imprensa, ela procura os dados do IBGE para confrontar outros números, né, os dados oficiais do Brasil são oriundos do IBGE, né, para essas áreas de geografia e de estatística, mas a solicitação varia de estado para estado de acordo com o que se é colocado como mais importante, como mais relevante para cada área, né? Então, e nesse mundo de divulgação, né, acabou que a gente tem feito algumas divulgações que eram localmente, né, começou a ser aberta, né, pela internet para praticamente todas as mídias, e tendo em algumas divulgações maiores, quase 1.000 pessoas participando, né, e fazendo debates ou questionamentos, né, além de ter uma área com expertise para isso, de fluxo de comunicação. Então, existe publicação de release, existe embargo de materiais, existe o envio para a mídia especializada anteriormente, né? Então, existe um conjunto de fatores, né, já preconizados dentro dessa área, não é a minha área de divulgação e jornalismo, que o IBGE vem mantendo. Ok, eu acho que a grande maioria das perguntas, acho que a gente conseguiu permear aí por todas as dúvidas que a gente teve no chat. Biner, para você, meu querido, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Você sempre tão querido, né? E sempre com a gente. E é isso. Eu agradeço demais. Sua palestra está sendo super elogiada aqui no chat. Depois eu te mando aí os comentários. E muito obrigada. Só agradecer. Mais uma vez agradeço, né, a professora Patrícia, a todos que envolveram esse evento, parabenizo ao UPE por esse desafio. Então, seria muito mais cômodo, né, a gente ficar parado, simplesmente das aulas. Então, promover um evento feito esse exige parar, planejar, contactar pessoas, organizar com a estrutura como um todo, né, a questão da infraestrutura, inscrição, convocação de alunos, né, chegar à sociedade, fazer com que esse evento chegue à sociedade. Então, parabenizo a vocês, né, cada um que participou, né, do menor esforço àquele que idealizou, que fez mais, né, volto àquela questão da interligação, né, e do mundo complexo, né, então de estar tudo interligado, estar tudo interconectado, é importante isso. E parabenizo também cada uma das pessoas, cada um dos alunos que se inscreveu e estava aqui. Também era muito mais fácil estar deitado na cama, vendo filme no Netflix, escutando música, fazendo o que for, né? Estar aqui, ao invés de estar no momento de lazer, já demonstra também o compromisso de vocês com vocês mesmos. O compromisso em querer aprender, um compromisso em querer ser diferente, se diferenciar desse meio e usufruir, né, das possibilidades que a vida tem para oferecer, que o mercado tem para ofertar, né? Então, espero ter sido útil, né? Espero que tenham gostado e, mais uma vez, né, fico como pesquisador e fico como IBGE aberto a toda e qualquer parceria, a toda e qualquer necessidade que a UPE tenha. Então, um forte abraço para todos, né, que estão nos vendo e que continuem com o evento amanhã, quinta-feira, pois tenho certeza que terá coisas ainda muito melhores para ser apresentadas. Muito obrigada, Gliner. Muito obrigada mesmo.